Fala pessoal, como é que vocês estão? Bora de dica automotiva? Hoje o tema é sobre alinhamento e balanceamento. Um tema muito importante, o qual pode aí evitar com que você gaste dinheiro com o pneu antes da hora. Hoje o dia foi bem abarrotado, graças a Deus, oficina lotada, né? Amanhã já tem bastante serviço. Então vamos começar falando sobre balanceamento. O que é o balanceamento? Quando eu devo fazer, né? Primeiro sintoma: quando o seu veículo trepida o volante, você tem aquela sensação de vibração ao dirigir, tá? Atenção, porque o balanceamento ele é um pouco diferente do sintoma, por exemplo, de um disco de freio empenado. Tem gente que acaba confundindo essa situação. Balanceamento é quando o veículo ele está em uma velocidade constante e sem pisar no freio, por exemplo, esse veículo ele trepida, você tem a sensação de vibração. Às vezes as pessoas chegam aqui relatando essa trepidação, mas ao frear. Então aí já é um outro tipo de sintoma, para um outro tipo de defeito, já é um outro vídeo, tá? Mas o foco que eu quero dar aqui é para quando você tem uma trepidação com uma velocidade constante, que geralmente acontece aí entre 80 a 120 km por hora. Não é regra, tá? Pode acontecer em velocidades diferentes, mas questão de balanceamento geralmente acontece entre 80 a 120. Então, quando você sente essa vibração, o ideal é que você faça o balanceamento. Mas o que é o balanceamento? O balanceamento ele é o equilíbrio entre a roda e os pneus do veículo, tá? Então existe uma máquina que vai equilibrar da melhor forma possível com que essa roda e pneu gire com o mínimo de trepidação possível, tá? O indicado para o balanceamento é de 5 em 5 mil quilômetros, ou se você sentir a necessidade, tá? Sentir a necessidade é o quê? É quando o veículo trepida e você percebe isso. Então, às vezes você não atingiu ali os 5 mil, mas o veículo está apresentando sintoma, então você vai ter que adiantar o serviço. Quando a gente fala de balanceamento, a gente fala também de alinhamento. São serviços distintos, tá? Que fazem funções diferentes, mas são indicados para que se faça junto, tá? O alinhamento, quando eu devo fazer e como? Bom, o alinhamento é quando o veículo ele puxa para um dos lados na pista, quando você solta a mão do volante. Então, quando esse veículo está puxando, você tem a necessidade aí de fazer o alinhamento. Esse é um dos sintomas que evidenciam a necessidade de se fazer o alinhamento. Porém, tem um outro sintoma também que é muito importante, que é o que? O desgaste dos pneus. Você deve sempre avaliar o desgaste dos pneus do seu veículo, porque às vezes o pneu está desgastando em uma extremidade mais do que a outra, principalmente na parte dianteira do veículo. Alguns veículos possuem alinhamento também da parte traseira, mas na maioria das vezes o problema está ligado à parte dianteira, tá? Alguns na parte traseira, como eu disse, tem regulagem, outros já são de eixo fixo sem regulagem. Então eu vou mostrar aqui um dos casos em que o desalinhamento ocorreu. Vou filmar aqui para vocês. Olha a situação desse pneu aqui. Então, quando um veículo chega com o pneu nessa condição, a gente tem que avaliar também alguns outros fatores que possam ocasionar esse tipo de problema. Calibragem de pneus. Outra coisa muito importante, lembre-se, calibre o pneu do seu carro. O ideal é que seja no mínimo uma vez por semana. Dica extra, tá? Pneus se calibram com os pneus frios. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você estar fazendo uma viagem e no meio da viagem você para ali para calibrar o pneu porque você lembrou. Por que não adianta? Porque a pressão do pneu com ele quente é diferente
do pneu frio. Então, uma vez por semana, logo pela manhã, né, uma distância curta, aí você mora perto do posto, da sua oficina, aí você vai com o veículo até ali, com o pneu frio e faz a calibragem. Então, a calibragem é um dos motivos que faz também o desgaste irregular dos pneus. Porque se esse pneu estiver muito cheio, ele vai acabar desgastando mais no centro do que nas extremidades. Se esse pneu estiver muito vazio, ele vai gastar mais nas extremidades e menos no meio. Então a calibragem é muito importante, tá? Lembre-se disso. Outro fator que vai ocasionar esse tipo de problema é se o veículo tiver algum problema na suspensão. Por quê? São vários componentes que compõem ali todo o kit de suspensão do veículo. Buchas, amortecedores, né? E quando uma dessas peças se deteriora, ela pode gerar uma folga na suspensão, o qual vai acarretar aquele desgaste irregular ali nos pneus. Então é muito importante que você leve o seu veículo de 5 em 5 mil para alinhar e balancear e também fazer a verificação da parte de suspensão, porque se tiver algum problema, vai ter que ser necessário primeiro corrigir a suspensão para depois fazer o alinhamento, tá? Outro detalhe importante em relação a balanceamento, voltando no assunto anterior. Para um balanceamento de qualidade, esse veículo tem que estar com rodas e pneus em bom estado. É muito importante isso. Não adianta balancear uma roda se essa roda estiver empenada, por exemplo. Então é necessário também verificar esse quesito, qualidade dos pneus e também algum empeno de roda, tá? Verificando isso, gente, é sucesso. Aí vai uma dica extra. Quando a gente fala de rodízio, para que serve o rodízio, tá? A gente fala alinhar, balancear e rodízio, mas o cliente muitas das vezes não sabe o porquê fazer o rodízio. E para que fazer o rodízio? Porque é muito importante manter os pneus sempre em bom estado. O rodízio, ele vai servir para quê? Para você equalizar o desgaste dos pneus. Ou seja, a cada 5 mil eu alinho, balanceio e mantenho a mesma posição de pneus. E de 10, quando completar 10 mil quilômetros, aí eu vou alinhar, balancear e fazer o rodízio. Porque assim os meus 4 pneus vão estar sempre iguais, além de que eu vou manter uma troca sempre de 4 pneus de mesma marca, mesmo modelo. Isso é muito interessante para o carro, tá? Agora sempre tem aquele cliente que gosta de trocar de 2 em 2 pneus. Então nesse caso, esse cliente não faz o rodízio, ele vai usar o pneu na mesma posição até ele acabar. E quando ele acabar, ele vai trocar 2 pneus. Mas mais uma dica importante nesse segmento. Lembre-se, a estabilidade do seu carro está no eixo traseiro. Então, para você que não faz o rodízio, os 2 melhores pneus sempre tem que estar no eixo traseiro. Por quê? Se esse pneu ruim está na traseira e acontece ali desse pneu estourar, você vai acabar perdendo o controle do carro, porque ele vai rodar. Então é por isso que a gente coloca sempre o melhor pneu na traseira quando o cliente troca de 2 em 2. Se você faz o rodízio de 10 em 10 mil quilômetros, você vai estar praticamente sempre com os 4 pneus no mesmo desgaste. Então quando chegar no limite, os 4 pneus vão ser substituídos. Tá bom? Pessoal, essa aí é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida referente ao termo aí de alinhamento, balanceamento, vou estar à disposição. Posso fazer um vídeo extra falando sobre cambagem, por exemplo, que é um assunto polêmico, hein? Se você se interessar, comenta aí que eu faço um vídeo específico falando sobre as geometrias que tem dentro do alinhamento. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus!